Ida de Boninho pro SBT sofre desaprovação de herdeiras. Pois é, tem gente aí que não tá gostando e tá dizendo que vai ser mais do mesmo. Eita, entenda tudo agora. Pois é, minha gente, com informações do jornal O Dia, Silvia Bravanel, filha de Silvio Santos, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira, tem se mostrado bem reservada e até um pouco cética em relação à contratação de Boninho, ex-diretor da Globo, para o SBT. Isso tudo aconteceu no contexto da especulação sobre a ida dele para o canal e sua possível contribuição para poder reverter a crise, reverter essa situação grave que o SBT tem enfrentado no Ibope. Apesar de Boninho ainda não ter sua contratação oficializada, o anúncio de sua possível vinda está gerando bastante burburinho e muita expectativa no meio televisivo, especialmente com a decisão de trazer o The Voice Brasil para a emissora. Silvia Bravanel, que também tem uma carreira consolidada no SBT, onde trabalha com produções infantis, não poupou palavras e deixou claro que não acredita que a chegada dele vai ser a solução mágica para os problemas da audiência da emissora. Ela, inclusive, expressou a sua opinião de forma bem direta e sem rodeios, durante uma conversa descontraída com Lucas Selfie no seu canal no YouTube, no dia 24 de março. Para Silvia, apesar dos grandes sucessos e visibilidade que Boninho tem nas redes sociais, isso não significa que ele consiga transferir esse impacto para a televisão aberta e que ele não será mais um salvador e que ele não seria um salvador da pátria. A filha de Silvio Santos comentou que o SBT precisa de inovação, mas não acredita que o The Voice seja a novidade que o canal precisa. Segundo ela, esse reality é um projeto consolidado e, portanto, seria mais do mesmo. Ela defendeu que, para realmente mudar o panorama do canal, Boninho deveria trazer ideias novas, formatos inéditos, algo que não fosse apenas uma cópia do que já existe na televisão. Silvia ressaltou que, ao contrário do que muitos pensam, a TV aberta exige um equilíbrio entre tradição e inovação, e o que o SBT realmente precisa é, de fato, algo que chame a atenção de uma maneira original. Essa fala de Silvia aconteceu logo depois de Boninho participar do Encontro de Negócios 2025, um evento que foi realizado no SBT, no qual ele expressou seu desejo de reviver o The Voice, inclusive com a apresentação do Thiago Leifert. Na ocasião, o diretor também anunciou outras novidades, como a volta do Vem Pra Cá, a possível também a chegada da fábrica de casamentos, enfim. Mas mesmo com esses planos, o grande desejo de Boninho de resgatar o reality show e também outros programas, Silvia Bravanel foi empática em dizer que não acredita que ele seja o salvador da pátria, como muita gente pensa. Para ela, ninguém seria capaz de reverter essa crise no Ibope, ainda mais do SBT de uma hora para outra, no estalar de dedos. Além disso, Silvia também aproveitou para poder falar sobre sua participação dentro do canal. Ela deixou claro que, apesar de ser uma das herdeiras do SBT, não está envolvida nas decisões estratégicas do canal, muito menos nas reuniões que definem os rumos da emissora. Segundo ela, sua função é mais como funcionária e ela apenas toma conhecimento das decisões que acontecem quando elas são divulgadas ao público, como todo mundo. Ela comentou ainda que se sente um tanto quanto afastada dessas discussões e que muitas vezes as notícias sobre o que está acontecendo no SBT chegam apenas até ela de forma externa, pelas redes sociais, pelos sites também. Com isso, fica claro que, mesmo com o peso do Silvia Bravanel, Silvia tem uma visão bem crítica sobre os rumos que o SBT deve tomar. Ela, que tem uma carreira sólida dentro do canal, acredita que a estratégia do canal, da emissora, deve ser mais arrojada e menos voltada para fórmulas já testadas e conhecidas. Para ela, Boninho, por mais que tenha um grande nome e tenha sido responsável por grandes sucessos na Globo, precisa entender que o SBT tem uma identidade diferente e sua chegada não pode ser apenas uma repetição daquilo que já foi feito antes. Silvia, com seu jeito irreverente e também direto, não poupou palavras ao dizer que o SBT tem que precisar de algo novo, algo que realmente chame a atenção do público e que seja capaz de se conectar com as novas demandas da televisão aberta.
Para ela, apostar em um formato assim repetido, como o The Voice Brasil, não traria, de certa forma, o impacto que o canal tanto precisa. Ela acredita que para o SBT se destacar, a aposta tem que ser algo inovador, algo que tenha a cara da emissora, mas que ao mesmo tempo surpreenda e conquiste novos públicos. É importante deixar frisado aqui que, apesar do seu ceticismo em relação à saída de Boninho para o SBT, ela não nega o talento do diretor e também a sua capacidade de criar grandes projetos para a televisão. Porém, ela ainda acredita que é necessário mais do que apenas reativar um programa já consolidado para poder reverter a situação do SBT. A opinião de Silvia vai contra a visão de muitos que veem Boninho como uma última esperança para o canal, e ela parece estar focada na ideia de que o verdadeiro caminho para assim, o sucesso da emissora está na inovação, nos conteúdos novos, na coragem de arriscar com novas propostas. Além de questionar a vinda de Boninho e também a escolha do The Voice, Silvia também deixou claro que a crise de audiência da SBT não vai ser resolvida por uma única pessoa ou uma única mudança. Para ela, o caminho é mais longo e exige uma série de ações estratégicas que envolvem desde a criação de novos formatos até também a reformulação, né, e até a identidade do canal. Ela sabe que televisão está passando aí no geral por um momento de transformação. Então o SBT precisa se adaptar a essas mudanças, mas com cuidado e atenção, sem apressar as coisas. Ela também destacou que a sua função no SBT, apesar de ser um nome importante, não a coloca em posição de influenciar diretamente as decisões estratégicas do canal. Ela revelou que muitas vezes se sente até a parte dessas discussões, o que talvez explique aí, em parte, a sua visão mais crítica sobre as mudanças que estão assim sendo propostas, porque se ela tivesse mais envolvida lá dentro, talvez, né, se tivesse um papel mais ativo, que eu acredito até que não foi nem opção delas, que é as irmãs que querem, porque ela já até comentou isso em outras entrevistas, que as irmãs, a Patrícia, que não quer que ela enfim, esteja próxima ali, né, dos negócios, ela opta por ficar mais como funcionária, porque sem dúvida alguma, se deixassem ela mais à vontade, como o Silvio fazia antes, ela estaria tomando decisões sendo até mais cética, porque pelo que eu vejo, a Silvia é uma das únicas das irmãs que é cética, né? A Daniela é uma que vai com a opinião dos outros, que é a diretora geral e também a dona, mas a Silvia parece ser a mais sensata e é a que carrega um pouco desse legado do Silvio e essa acidez também dele, né, de perceber erros, de não ver, enfim, de ficar levantando a bola de artistas, né, achar que eles são salvador da pátria e que vão mudar tudo. Para ela, o SBT precisa de uma coisa que seja realmente a cara da emissora e que seja capaz de se conectar com novas expectativas assim da audiência. Inclusive, o Lucas Selfie no momento lá perguntou, porque saiu que ela tinha registrado o nome Casa dos Vilões, né, no INPE, que é um instituto onde você pode registrar marcas, nomes, e ela contou lá no programa do Selfie que ela estava numa viagem, ela e o esposo, e a Daniela também com o esposo dela, com a família, e o esposo da Silvia, o noivo na verdade dela, deu essa ideia para a Daniela de fazer o Casa dos Vilões, porque eles queriam fazer um reality que saísse um pouco dessa linha de Big Brother, de Fazenda e tal. Então a ideia realmente de fazer esse programa, esse reality Casa dos Vilões, veio do noivo dela, e ela rapidamente registrou lá para poder garantir que ninguém fizesse ou registrasse, fizesse algo similar. E após a morte do Silvio, o SBT tem enfrentado, como você sabe, uma situação muito difícil, e a coisa está realmente complicada para o canal, porque nem os próprios funcionários da emissora acreditam que o SBT ainda seja a televisão mais feliz do Brasil, né, como ele costumava, né, ser conhecido. A crise é visível, e a maneira como a empresa está lidando com seus colaboradores tem gerado muita revolta. Essa situação ficou ainda mais evidente depois que no dia 24 de março o canal disparou um memorando, né, lá interno para os funcionários, falando sobre a possibilidade de cortar benefícios importantes, como o plano de saúde, né, oferecido aos colaboradores. Isso gerou uma grande preocupação e, claro, muitos comentários negativos. Agora imagina só o que aconteceu no dia seguinte, na 25 de março, na terça-feira. O memorando foi na segunda e no dia seguinte
teve manifestação, porque a sede do SBT em São Paulo amanheceu com uma faixa gigante exposta na entrada principal com a mensagem: TV mais feliz para quem? Uma ironia direta à famosa assinatura que a emissora sempre usou. Essa mensagem foi colocada logo ali na rodovia Anhanguera para todo mundo que passava, para poder ver a insatisfação dos funcionários. O que parecia ser uma ironia virou um protesto claro contra a gestão atual da empresa. Quem chegava para trabalhar naquela manhã se deparou com a faixa e isso foi um sinal de que a situação estava realmente tomando aí um rumo sério. A reportagem do site TV Pop, que trouxe a informação, investigou o caso e apurou que a manifestação foi organizada por um grupo de funcionários que tem o apoio do Sindicato dos Jornalistas, do estado de São Paulo. Esse sindicato, ele tem acompanhado assim de perto a situação do SBT desde a demissão em massa que aconteceu no final do ano, que foi o chamado passa-ralho, que foi na verdade em novembro do ano passado. Foi no ano passado mesmo se passaram essa demissão em massa. Então, desde essa onda de demissões, as condições de trabalho no canal pioraram muito e a situação está cada vez mais difícil. O sindicato criticou bastante a postura da atual direção do SBT, alegando que os novos gestores não reconhecem o esforço de quem tem trabalhado ali por anos e anos. A crítica é de que as decisões tomadas pela nova administração trazem prejuízos para os funcionários e, consequentemente, para a própria emissora. O ponto mais crítico que levou a esse protesto foi o conteúdo de um memorando enviado aos colaboradores na manhã da segunda-feira, que esse memorando sinalizava que o plano de saúde que sempre foi oferecido pelo Silvio Santos estaria sendo usado de forma indevida por alguns funcionários. O canal então pediu aos seus colaboradores para usarem o plano de saúde de forma consciente, alertando que qualquer mudança nos benefícios estava sendo considerada. Esse comunicado causou muita apreensão, pois o plano de saúde era um dos principais atrativos da empresa, sendo um dos benefícios mais importantes para os funcionários, principalmente devido à visão de Silvio Santos, que sempre prezou pelo bom atendimento deles, os seus empregados. O plano de saúde sempre foi um benefício muito valorizado pelos funcionários do SBT, muito por conta também da influência do Silvio Santos, que tinha como princípio que todos os colaboradores da empresa, independentemente do cargo, deveriam ter acesso aos melhores hospitais, às melhores clínicas. Então, isso acabou, e muitos achavam que isso iria seguir na nova gestão. Porque para o empresário, esse tipo de benefício era uma forma de demonstrar respeito e reconhecimento pelo trabalho árduo de todos os colaboradores. Só que, no entanto, a gestão da sua filha, Daniela Berutti, que assumiu a direção após sua morte, parece ter uma visão diferente sobre esses gastos. De acordo com as informações que circulam aí, nos bastidores, a nova gestão está reavaliando muito dos benefícios que foram aí oferecidos durante a administração de Silvio Santos. E isso inclui o plano de saúde, ou seja, muita mordomia, estava tendo muita mordomia lá dentro. Então, acabou. A mamata acabou. O TV Pop tentou entrar em contato com o SBT antes de publicar a matéria, mas como de costume, o canal não respondeu às tentativas de contato. Depois que a matéria foi publicada, o SBT se posicionou oficialmente, mas as explicações foram no mínimo vagas. A emissora afirmou que havia explicado com total transparência as mudanças que estariam sendo feitas no plano de saúde, mas os funcionários afirmam que até o momento não houve uma explicação detalhada sobre as mudanças. O que houve foi apenas o seguinte: o memorando inicial sem mais esclarecimentos, que foi no dia 24. Os funcionários do SBT, por sua vez, afirmam que não receberam nenhuma explicação clara sobre esses cortes no plano de saúde e destacam que os protestos realizados na sede da emissora são um reflexo claro da insatisfação dentro da empresa. O memorando, que foi enviado na segunda-feira, dia 24, mencionava que o uso consciente do plano era muito necessário para poder garantir a sustentabilidade do benefício, mas não ficou claro se isso significava um corte ou simplesmente uma mudança nas regras de acesso ao plano. A campanha de uso consciente foi descrita no memorando como uma forma de garantir
que o plano de saúde continue aí acessível e também sustentável para todo mundo. O texto também do memorando mencionava que ao longo aí, né, das próximas semanas seriam discutidos temas e também assim como a sustentabilidade do plano e também boas práticas no uso de serviços aí de saúde. A ideia era que os colaboradores fizessem escolhas mais responsáveis em relação ao plano de saúde, priorizando o que é realmente necessário e também incentivando aí a prevenção de problemas de saúde em vez de você tratar apenas os sintomas. Embora a proposta tenha sido divulgada como uma forma de conscientização, muitos funcionários veem isso como uma tentativa de justificar cortes que vão acontecer futuramente. O plano de saúde oferecido pelo SBT sempre foi uma das principais vantagens de se trabalhar no canal. E também a possibilidade de mudanças, né, nessa área tem gerado aí muito desconforto entre os funcionários. Tá dada a informação aí do TV Pop e também que nós citamos também da Silvia Bravanel, que o Boninho também, tô falando também toda hora, o Boninho tá sendo aí desaprovado antes mesmo de começar seus trabalhos no SBT por uma das herdeiras. Valeu!